noite. Oi, Graça. Tudo bem? Oi, Pri. Sejam todas bem-vindas. Vamos aguardando aí o pessoal chegar. Olá. Vamos aí nesse dia tão maravilhoso que sextou, não é, minha gente? Sextou, vamos sextar com live também hoje. Convidem os amigos. Andressa, querida, maravilhosa, muito obrigada. Vamos lá. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui já nesse momento. Sejam todos e todas bem-vindos. Agora eu ainda consigo mandar um oi, né? Para todos que estão aqui. Oi, Lu, seja bem-vinda, minha querida. Que bom que todos estão aqui. E hoje temos um tema muito especial, né? Vamos falar sobre relacionamentos abusivos. É um tema tão importante. E quantas pessoas pedem para que nós falemos sobre esse tema de relacionamentos abusivos, né? E hoje temos aí uma convidada mais especial, super especial, que é a Graça. Eu vou apresentar ela melhor para vocês depois, mas ela é uma pessoa assim que, nossa, tivemos uma trajetória bem linda juntas durante muitos anos da nossa vida. Estivemos bem próximas, né? E ela com certeza absoluta é uma terapeuta referência aí no tema de relacionamentos, em atender pessoas, né? Uma grande parapsicóloga e realmente faz um trabalho maravilhoso e há bastante tempo, então é uma pessoa experiente, né? É bacana a gente conversar com pessoas experientes, porque ela sempre vai nos trazer visões novas, novas lentes, novos nuances para que a gente olhe para aquela mesma situação, né? Então eu tô bem feliz de hoje poder trazer a Graça aqui para falar conosco. Então, continuem bem-vindos, sendo bem-vindos e bem-vindas. Cris, muito obrigada pela tua presença. E aí, se vocês pensarem assim, ó, lembrem sobre relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos não são só relacionamentos de casal, né? Existem relacionamentos abusivos que são relacionamentos de amizade também, que também é relacionamento de pais e filhos. Então, tudo isso pode ser um relacionamento abusivo. Então, se você lembrar de alguém que, nossa, esse tema para tal pessoa seria bacana, entra aqui no nosso Instagram, ali embaixo tem aquele aviãozinho e envia esse aviãozinho para avisar que nós estamos aqui online, para convidar essas pessoas para assistirem essa live, né? E eu já gostaria de dizer para vocês desde o início que eu vou deixar essa live gravada para que vocês possam indicar depois para outras pessoas e possa também contribuir, ajudar na vida dessas outras pessoas, por isso é tão importante. Então, se acontecer alguma coisa, as pessoas às vezes falam: Flaviana, não consegui estar online com você lá naquele momento. Ok? Me peçam ou entrem no meu perfil que você vai ver o link, vai estar ali salvo. Ou eu posso mandar pelo WhatsApp depois o link também, que vai ficar salvo, que é o mesmo do Instagram. E vocês podem entrar e indicar para outras pessoas depois. Combinado, meu povo? Então vamos esperar mais um minuto para dar aí, já deu 7h05, né? Sejam bem-vindos mais uma vez, todos bem-vindos e bem-vindas. E eu quero, então, convidar a Graça para ela vir aqui fazer parte dessa 1 horinha que estaremos juntos, trabalhando aqui esse tema de relacionamentos abusivos. Deixa eu só ver aqui, então, como é que eu faço. Graça, eu vou mandar um convidar. Para você participar ao vivo comigo, aí é só você dar um ok, que vai dar certo. Então, pessoal, vamos aguardar aí que eu assinei. Tá, mas eu quero convidar.
Como que eu faço para convidar? Graça, eu só acenei para você. Vê embaixo, Graça, tem ali, adicione um comentário. Do lado tem uma câmerazinha. Aperta ali que você vai pedir para participar ao vivo comigo. Veja se você consegue. Vamos ver, gente. Mais um minutinho. Aguentem firme aí, que a gente já vai começar. Já vai dar certo da Graça entrar. Ué, por que não pode? Fala que você não pode participar, Graça. Pedidos para participar. Gente, vocês que estão assistindo aqui comigo e estão acostumados a fazer live, como que eu faço para convidar a outra pessoa que eu sempre faço a mesma coisa e hoje eu não estou achando o botão? Andressa, você que faz um monte de lives e convida as pessoas, como que eu faço para convidar a Graça? Que eu não estou conseguindo convidá-la. Convidar. Ó, Graça, deu que eu convidei você para participar. Veja. Vê se agora entrei. Ah, Tá aqui. conseguimos! Muito Viva! bom. Tudo bem? Ei, tudo bem? E Oi, Flaviana, tudo você? bom, querida? Seja Muito bom. bem-vinda! Ai, que bom. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo agora. Que coisa boa, não é, menina? Olha aí, olha, Sim, conseguimos! consegui. Viva a tecnologia, né? Sim, viva a tecnologia, isso mesmo. Muito bem. E, e tão bom, né, Flaviana? Te agradeço o convite, né? Para poder a gente conversar sobre esse assunto tão importante, eu acho que hoje em dia, né? Sim, Então, sim, sou muito grata a você pelas trocas todas de vida que nós temos, né? sim. Então, ótimo, estou bem feliz. Obrigada. Que coisa boa, gente. Olha, a Graça é uma pessoa assim muito especial na minha vida, né? Nós nos conhecemos em 2009. Em 2000 tem que pensar quando é que foi, faz tempo, né? Nós nos conhecemos em 2009. A Graça foi minha professora quando eu cursei a parapsicologia. E uma professora maravilhosa, brilhante, e aí eu não fiquei muito conformada que ela fosse assim só a minha professora. E aí a gente sorteia para nós termos alguns orientadores durante esse tempo de curso, né? Que foram 3 anos e meio, e eu sorteei ela todo o tempo para ser a minha orientadora. A Então gente nós se escolheu, né? a gente se escolheu, menina, tivemos um vínculo, né, uma conexão muito forte aí durante todos esses anos, e Sim. eu sou muito grata, e até hoje, né, Graça, de vez em quando eu faço algumas supervisões, algumas sessões, eu corro, Graça, preciso de ajuda, você pode me supervisionar, sim, né, Não, é e muito também, bom. assim, a tua presença também, né? Esse carinho todo que você tem, essa generosidade. Então, por isso que eu falei, é sempre uma troca de vida, né, Flaviana? Sempre foi. Sempre foi, exatamente. A gente criou essa conexão muito forte desde o Sim. começo, né? Uhum. Muito En- bom. Então, gente, essa é a Graça, oficialmente aí sendo apresentada para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Flaviana Rezende, parapsicóloga e hipnoterapeuta. E convido a Graça, e eu gostaria, Graça, de também te dar a palavra agora para você contar. Contei que você é minha professora, por isso essa presença tão ilustríssima aqui hoje, né? Nossa, É muito importante. claro! E aí eu te dou a palavra para você falar um pouquinho, né, da tua trajetória aí, como profissional. Conta um pouquinho para nós, para as pessoas conhecerem você mais, assim, né? Então, sou parapsicóloga já há uns 17 anos, mais ou menos, Uhum. né, como parapsicóloga. Ficou mudo. Peraí, gente, talvez. Aí. Essa que entrou aqui. E uma profissão que eu gosto muito, porque trabalhar com pessoas é sempre muito edificante, né? E a Sim. gente aprende, é sempre uma troca.
com elas também. Sim, A possibilidade ainda de, às vezes, abrir um caminho, de tirar as pedrinhas do caminho, né? Porque todo o trabalho sim. de psicologia, na verdade, é uma ajuda, né? Então, Isso, que a sim. gente vai tirando as pedras para a pessoa poder escolher o seu caminho, né? Isso, Com mais isso. liberdade, eu digo, com mais liberdade. E daí, então, professora também do IPAP, também Uhum, mais ou menos esse sim. tempo. E, e também trabalho com a hipnose, né? Então, Isso. porque é uma ferramenta do trabalho da parapsicologia, na forma como nós trabalhamos, né? Então, é isso. Isso. Resumindo, é isso. É isso, e fora tantos, né, Graça? Esses são os principais caminhos, né? A parapsicologia, a hipnose, tantas outras coisas legais Sim. que a gente Uhum. estuda durante essa carreira como parapsicólogas e como terapeutas, de uma maneira geral, que a gente vai aprendendo e que vai fazendo sentido e nós vamos levando para as pessoas, né? Para fazer Exatamente. essa diferença na vida delas, né? Essa possibilidade, né? Que é sempre uma Isso. alegria. Sim. Uhum. Isso mesmo. Que bom, Graça. Então vamos nessa. Seja bem-vinda mais uma vez. Olha só, nós temos mais uma presença ilustríssima aqui. Meu filho e meu marido e a minha filha estão nos assistindo online. Eles estão lá na Opa! sala. Eu estou aqui Que no coisa boa, escritório. então. Olha que beleza, né? São muito Alice está. especiais. Alice me chama mamãe, né? É isso mesmo. Que amor. Então vamos lá, né? Uhum. Graça, então quando pensamos aqui em fazer essa live sobre relacionamentos abusivos, né, e o que caracteriza um relacionamento abusivo, olha, gente, vocês sabem, todas as minhas lives, vocês sabem que eu olho para o lado. Quando eu olho para o lado é porque eu tenho um roteiro para trazer assim, mais conteúdo para vocês, para trazer uma organização nos nossos pensamentos e a gente conseguir trazer uma boa entrega, né, Graça? Então, quando eu olho, É, eu não estou distraída, eu estou aqui olhando o nosso roteiro para a gente passar mais coisas para as pessoas, né? sim, é. Porque Então, também o assunto quando é tão amplo, né, Fabiana? Que a gente pode é se perder. amplo, É muita coisa. Sim, exatamente, precisamos de um guia, né? sim, com certeza. Então, é uma coisa assim bastante, um tema bastante recorrente, o tema de relacionamentos abusivos, né? Acredito que esse tema ele sempre existiu, é que agora, não é que agora, né, na era da internet, eu acho que é isso mesmo. Na era da internet a gente fica sabendo de mais coisas, a gente conversa com mais gente, a gente vê mais gente falando as coisas na internet. Então, de certa forma, os assuntos amplificam, digamos assim, né? Sim. Uhum. E agora fala-se muito também nessa questão dos relacionamentos abusivos, mas isso sempre existiu, né? Inclusive Sempre. quando eles não eram falados. Inclusive quando ninguém falava deles, eles já existiam. Né? Ninguém sabia o E, nome, mas existia. exatamente, ninguém sabia o nome. Então você veja, essa questão dos relacionamentos abusivos, às vezes, a gente tem a impressão assim que é só entre marido e mulher que tem relacionamento abusivo, né? E Uhum. não, isso é muito amplo, né? Aquela situação. Vou dar um exemplo bem comum, assim, às vezes acontece de uma relação de chefe subordinado, né? De acontecer assédios e situações assim. Isso é um relacionamento abusivo, um relacionamento de trabalho abusivo, né? Sim. Situações entre amigos, colegas, às vezes existem pessoas que acham que são donas da outra pessoa, né? Uhum. E querem amizade só para ela, né? E aí Isso. acabam assediando e afastando outras pessoas, né? Então, tudo isso são relacionamentos abusivos, né? De pais e filhos também, né? Sim. Pais e filhos, como você falou dos amigos, né? Sempre que entra o poder, né? Ou o controle, Isso, vai isso. aparecer. Eu acho que o nome está muito claro, né? É abusivo, porque De abusa abuso, do né? outro, tóxico, porque faz mal. Então, É, o nome é bem próprio mesmo da situação, né? E o que a gente isso. vê é essas pessoas que querem controlar a vida do outro, às vezes até por medo, né? Então, se eu tenho controle Sim, sobre a tua vida, você
você é menos do que eu, então eu posso jogar com você como eu quiser, né? Isso, Para não perder o exatamente. teu amor, veja, porque tem o lado do outro também, né? Sempre é importante isso. Sim, Eu sim. não quero perder a tua amizade, então eu tenho que te controlar, te pôr na gaiolinha. Exatamente, né? Uma coisa assim que de colocar na gaiolinha. É muito, muito interessante olhar por esse lado da gaiolinha, né? Porque o, um dos primeiros temas quando a gente pensa em relacionamento abusivo, que eu falei que a gente pensa em relacionamento de homem, mulher, homens ou mulheres, independente do tipo de casal que for, sendo abusivo, um deseja colocar, quando é um relacionamento abusivo, um deseja colocar o outro na gaiolinha, né? Para Sim, que seja minha propriedade, né? Então, exatamente. isso acontece bastante, né? E às vezes, né, agora não, já faz tempo que existe o termo do dedo podre, né? Às vezes os clientes falam, Flaviana, né, eu tenho aí um dedo podre, eu atraio uns relacionamentos que não combinam muito comigo. Quantas vezes a gente escuta isso, né, Graça? Muito. Uhum. E aí, às vezes, você vai tentar entender essa situação. Tá, então tá, vamos estudar aqui o teu relacionamento e entender o que está acontecendo. Com esse dedo podre aí que você tem, que você está dizendo que tem, e qual é esse perfil de relacionamentos que você está atraindo para você? Porque é o nosso subconsciente quem atrai, né? Você está vibrando numa determinada frequência mental e vão vir pessoas que estão naquela mesma vibração que vem para você. Então, não, mas eu não sou uma pessoa abusiva, eu não quero colocar o outro na gaiola. E por que ele ou ela, né, quer me colocar na gaiola? E eu acho que a gente podia, né, Graça, começar falando um pouquinho sobre esse amor e sobre Propriedade. essa dor, essa propriedade, porque quando se fala de amor e de querer colocar na gaiola, que tipo de amor é esse? Sim, Explicar um pouquinho mais isso para o nosso pessoal aqui, né? eu queria falar ali quando se trouxe essa coisa do dedo podre, colocar Sim, a situação sempre da imagem que a gente tem sobre o outro, né? A imagem que isso. nós criamos, que a parapsicologia se baseia nisso muito. A imagem Uhum, que nós criamos desde pequenos, no útero da mãe ainda, de acordo com o olhar da mãe também, né? Então, para isso, a figura do homem e para a figura da mulher. Então, isso. é ali que a gente já pensa, mulher é assim, ou homem é assim. É assim. Pessoas que vivem com os pais, que também têm um relacionamento também desse de controle, né? De poder um sobre o outro, que antigamente era muito, muito comum, né? Sim. Não conseguem viver de uma outra forma. É como se, por exemplo, vamos trazer as mulheres, né? Então, o Uhum, papel da mulher é esse, né? Então, a mulher uhum, tem que aceitar, a mulher tem que sempre dizer sim, né? Mas hoje em dia também isso do homem, né? sim, Nesse empoderamento feminino, às vezes também esquecem isso, né? Então, sim. tem uma situação que eu penso um pouquinho, que é quando eu devo para o outro muito. O outro é muito maior do que eu. Então, eu tenho Uhum, que baixar a cabeça, porque, afinal, eu sou tão pequena, né? Tudo que ele isso, fala, ele tem razão. Eu acho que ele é mais inteligente, mas sempre baseado nessa imagem que eu tenho de homem e de mulher, né? isso, Que é isso, papel de um, do que é do outro, e aí então entra o relacionamento também. isso. Sim. E entra também um pouquinho, só para fazer um parênteses, nesse medo de perder o outro, né? Por Isso, isso que a isso. gente vê algumas mães também, ou alguns O pais, medo. tipo, né, quando Isso. usa manipulação para prender a pessoa, né? Então é amplo Sim. demais. Isso é É, assunto para isso bastante tempo mesmo, né? tem. Uhum. E você sabe, é muito interessante, né? Porque hoje a mulher, ela tem muito mais independência econômica do que ela tinha antigamente, né? Antigamente a mulher dependia muito mais do marido do que hoje em dia. E essa informação de dependência muitas vezes dava uma sensação para algumas pessoas, para alguns maridos, de como a mulher sendo uma propriedade dele, né? Sim.
me pertence, né? Nós estamos e ao mesmo tempo, ai, Flaviana, mas nossa, tá falando de uma coisa tão antiga? Não, tô falando da tua avó. Tô falando da tua mãe, muitas vezes, né? Existem muitas pessoas ainda hoje que não tiveram oportunidade de ter o seu trabalho, não conseguiram se desenvolver profissionalmente, que dependem economicamente do marido. E está acontecendo bastante agora o contrário, né? A esposa tem um emprego que ela é melhor remunerada, por exemplo, e aí resolveu ter filhos, e às vezes na primeira infância desses filhos, o pai resolve ficar em casa com as crianças, enquanto a esposa trabalha fora. Eu atendo algumas pessoas com esse perfil. Não, Flaviana, foi melhor ele ficar em casa porque o meu salário é um pouco melhor do que o dele, e aí por ele tudo bem. Então, o quanto essas mulheres também detêm o poder de que eu ganho dinheiro, eu mando na casa. Agora, pessoal, agora eu vou me vingar das outras gerações. Né? Das outras gerações. Não, né? Como assim? E aí entram nesse relacionamento de poder. Isso. Do abusador e do abusado, né? Isso. E uma coisa assim que a gente começou falando da questão do medo, né? Ela é muito importante. Eu acho que a gente deixar em evidência, assim, nessa nossa live hoje, essa questão do medo. Porque um relacionamento abusivo, ele só existe porque existe medo. Sim. Medo de perder, medo de a pessoa não gostar mais de mim, medo dos amigos, né? Medo dela achar uma amiga mais legal do que eu. Sim. E aí eu vou ficar em segundo plano? Já pensou se ela conhece alguém que ela se dá melhor do que eu? O que vai ser de mim? Que ela vai admirar mais do que eu, né? Tudo isso. Exatamente. Então esse medo de perder o lugar, não sei se poderíamos falar assim, mas acho que acredito que é um dos grandes medos, né? O medo de perder o meu lugar. E aí essa insegurança, e é uma coisa assim bem interessante, porque por trás de toda insegurança tem um medo de alguma coisa. Você está inseguro com o quê? Insegurança é o quê? É medo de alguma coisa, é o medo de perder, é o medo de não dar certo, é o medo dela achar alguém, ou ele achar alguém mais legal do que eu. Uhum. E aí, tem um ditado popular, né, que fala que quer conhecer uma pessoa, dê a ela poder ou dinheiro, né? Sim. Se tiver os dois, então, nossa. Lixe, já pensou? Então, veja, essa situação do poder, né, ela é muito, muito séria com tudo isso, né, se eu percebo que eu posso te controlar, que eu posso controlar a sua vida, então eu quero você só para mim, e aí entram essas manipulações que você comentou no começo, né? Essa questão da manipulação de, poxa, mas eu sou tão legal, por que você tem que ficar... nós estamos tão felizes juntos, pra que você quer sair com as tuas amigas? Não, mas eu quero só ir lá no shopping, conversar com as meninas, tomar um suco e tal, tranquilo. Não tô nem falando em tomar uma cerveja, um negócio super um suco, tomar na padaria. Não, mas pra que você precisa disso? E aí a insegurança vai cercando essa pessoa e vai tentando deixá-la só pra si, né? Uhum. Então, dependendo do tipo de abordagem, vamos colocar uma palavra mais elegante, né, Graça? Dependendo do tipo de abordagem, vai ser um abuso maior ou menor, né? E a gente vê também, porque a mente é muito especial, né? Ela vai criando estratégias, né? Sim. A outra estratégia é a superproteção, né? Sim. Porque aí eu cuido de você. Não, você não precisa fazer isso, deixa que eu faço. Não, mas por que você vai se incomodar? A pessoa é tão boazinha, ela faz tudo para você. Mas enquanto ela faz tudo, ela está tirando a tua independência. Isso. Está tirando a tua capacidade de ir também em busca das coisas que você deseja. Não, deixa que eu faço. E daí, para tentar, porque também se ela é tão boa para mim, olha só como é que a estratégia. Se você está sendo tão boazinha para mim, por que eu não vou deixar? A gente tem que
lembrar que a acomodação faz parte da gente, né? Sim. Então, se ele vai fazer todas as compras para mim, nossa, para que eu me incomodo? Deixa que ele faça, né? E daí tá tudo bem, Exatamente. né? Isso E aí é uma mesmo. outra forma de manipulação também, né? O Exatamente. carinho que entra pelo outro lado, né? Não pela agressividade, mas pelo outro lado, né? Isso. Você sabe, falando da superproteção, você deu um exemplo de casal, né? A superproteção é muito comum entre os pais e os filhos, né? Sim. Os pais super protegem. Não vai de ônibus. Eu vou te levar. Não, eu vou te buscar. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer Muito aquilo. perigoso. Tudo Muito muito... perigoso. É, Tudo muito perigoso. E o pai e a mãe, né, eles têm uma intenção maravilhosa, que é proteger o filho, porque de, sei lá, alguma coisa acontecer. Sim, ok, o pai e a mãe, eles têm essa excelente, boa intenção. Só que, por outro lado, eles tiram a oportunidade do filho aprender a se virar sozinho, sim. né? Você sabe que, desculpa, esses dias, uma cliente contando que ela tinha ido lá para o trabalho e deixou os dois filhos em casa lá, porque tá na época que tinham algumas folgas escolares e eles já são adolescentes. Eu acho que um tem 12, o outro tem uns 14, 15. E ela disse: olha, vocês precisam pedir água. Tá, mas onde é que pede água, mãe? Tem um aplicativo para pedir água? Não, o telefone aqui, ó. Tem o pessoal da água ali, da lojinha ali, pede aqui, eles vêm trazer água em casa. Não, mas que pessoal desatualizado, eles não têm nenhum aplicativo que a gente possa pedir. Então, o jeito que os jovens estão pensando também, né? Sim, é verdade. A maneira deles. Imediato, né? Sim. Isso! E a maneira que eles aprenderam a ser independentes, né? Com certeza. Porque daí o celular e o Google resolvem tudo, né? Com Eles certeza, sabem muitas coisas. muitas coisas. E eu acho que isso é uma marca de hoje em dia. A evolução intelectual e Uhum. tecnológica é muito maior que a emocional, né? Sim, sim. É por isso que às vezes, possivelmente, que hoje em dia se percebe mais esses relacionamentos conflitantes, né? Uhum. A intenção de todo mundo é sempre uma intenção boa, né? Claro. Porque se Sim. eu não quero te perder é porque eu te amo muito, então a minha intenção é te proteger. Então a intenção Isso. tem que olhar pelo outro lado também, de ver que é o jeito que a pessoa tem de viver também, a forma como ela Isso. vive o mundo, né? E Sim. é um mundo que às vezes é aterrorizante, daí ela tem que proteger o outro. Exatamente. É uma estratégia de sobrevivência, né? Pensa, sim, sempre, né? Sempre. Sim. E essa busca de ser essa pessoa especial e única é que nos tira disso, né? Mas a gente esquece. Isso. Mas a gente esquece. Exatamente. Uhum. Eu ia dizer assim que a Louise Hay tem um livro, Uhum. que também, que fala da aprendendo a gostar de mim mesmo. Aprendendo a gostar de si mesmo, isso mesmo. E, né? Então, e ela diz assim que a gente, na vida, quando a gente é pequeno, aliás, a gente sempre aprende a ser educado, a perceber o outro. Então, assim, empresta teu brinquedinho, mesmo que o outro quebre. Né? Faz Isso. mesmo que o outro vai comer teu chocolate, mas você tem que dar, né? Sim, sim. Nessa percepção, é como se a gente não fosse importante, né? Então, o mais importante sempre é o outro. Né? Isso, E a sim. gente via nos relacionamentos antigamente, horrível de falar, que é a tampa da panela. É melhor ter a Sim, metade da laranja, né? Mas, sim. e que, na verdade, não é real, né? Então, Não é voltando ao que real. ela fala, é a gente poder olhar para si mesmo e dizer, não, eu não preciso dar meu brinquedo para você estragar. Eu posso dizer não também, né? Mas E eu são não. coisas que a gente vai aprendendo, porque ninguém ensina a gente, Exatamente. né? E eu não preciso te dar o meu brinquedo para você ser meu amigo, né? Sim, Você pode ser meu amigo sem eu te dar o meu brinquedo. exatamente, né? E assim, Isso. eu posso te dizer um não também, né? Não é Posso, isso. um não que está dizendo que eu não te amo, porque Que eu isso a não gente te amo. também, né?
Que dizer Isso. não é não gostar, né? Eu não amo você se eu te digo não. Então, tudo que você fala eu tenho que aceitar. Isso. Sim. Esses É são os isso princípios mesmo. desses relacionamentos que não nos fazem bem, vamos dizer Não assim. nos fazem bem. Ah, então um outro nome, né, para relacionamentos abusivos que tem hoje é que são relacionamentos tóxicos, né, relações tóxicas. Então é a mesma coisa, né, são relações de abuso, são relações de tudo. E o tóxico é muito interessante de você entender isso, né, porque tudo que intoxica é ruim, né? Intoxicação alimentar, nossa, fico péssimo quando tem uma intoxicação alimentar, dói o estômago, dói a barriga, não sei o que, passa mal. Então, tudo que é tóxico é aquilo que não te faz bem. Tudo que é abuso também é aquilo que não te faz bem. E uma coisa, né, a Alda comentou, né, o grande desafio é sair das polaridades, e é isso mesmo, né? Esse é um dos grandes desafios nossos. Exatamente. É E trazer quem você é numa situação de realização, de ser você mesmo, né? isso mesmo. E veja, né, Graça, é muito interessante. É, Flaviana, Graça, eu vim aqui procurar vocês porque eu percebi aqui que eu estou vivendo num relacionamento que ou eu estou sendo tóxica, esse lado é mais difícil da pessoa vir, porque é mais fácil vir a pessoa que está intoxicada, né? Que Sim. é a pessoa que está no lugar do abusado e não do abusador, digamos assim, né? É. É um intoxicado. Então, nossa, estou vivendo um relacionamento e está muito difícil aqui, né? É, então tá, mas e por que que você não saiu daí ainda? Se isso tá te fazendo mal, né? Por que que você não se afastou dessa amiga que tá te intoxicando? Por que que você não se afastou desse chefe? Vai tentar uma outra carreira em outro lugar, em outra empresa. Por que que você já não terminou esse relacionamento que tá te fazendo tão mal, né? É. Até agora. E aí tem várias situações que envolvem isso, né? Que normalmente vão impactar na nossa situação de sobrevivência. E veja uma que é bem assim, que não parece, né? Você não quer magoar o outro, mas você pode É, ser magoada, né? sim, sim. Então, o outro pode te dizer coisas horrorosas, não, mas eu não vou falar, coitado, afinal, né? Então, É. o meu não querer magoar o outro, aceita. Volta lá para Luiz e Rei. Então, a gente aprende a aceitar o que o outro traz. Né? Isso, exatamente. E veja, é muito interessante de nós começarmos a entendermos se nós estamos em um relacionamento abusivo, é porque de alguma forma existe uma parte de mim, eu costumo falar assim que nós somos seres humanos compostos de muitas partes. Nós não somos um ser assim, eu falo que nós somos uma pizza, né, de 100 pedaços. Nossa, Flaviana, quantos? Sim, um pedaço é cada coisa. Então, cada maneira que você se sente. Então, uma parte sua não está conseguindo sair desse relacionamento ou se afastar desse relacionamento por algum motivo. E aí, normalmente, né, Graça, quando vamos estudar esses motivos pelos quais a pessoa não está conseguindo sair dali, existe a dependência econômica, que é um motivo muito forte. Gente, dependência econômica é arroz e feijão na mesa. Se você não tem condições de colocar arroz e feijão na mesa, você vai precisar arrumar um jeito de colocar arroz e feijão na mesa. Primeiro, porque isso supre a sua sobrevivência. Ok, aí eu saio dali, né? E quando falo em arroz e feijão na mesa, falamos de relacionamentos entre cônjuges e falamos de relações de trabalho, que é muito importante também perceber essa questão da sobrevivência. Então, onde existe um relacionamento abusivo, tóxico, existe também uma dependência. Sim. Uma dependência emocional. Se você está me fazendo mal eu sou independente, graça. Nossa, eu tenho meu trabalho, eu garanto o arroz e feijão na minha mesa. Tá bom, então por que você não vai embora daí? Se esse negócio não tá te fazendo não tá te fazendo, você só tá sofrendo, tá difícil, por que não vai embora, né? Então, por quê?
Porque existe uma dependência emocional. Flaviana, como? Quando a gente estuda, né, Graça, a questão dos relacionamentos abusivos, você começa a entender. Olha, gente, vocês cuidado com o que eu vou falar agora. Não generalizem as coisas. As situações de relacionamentos abusivos, às vezes que o esposo bate na esposa, ou acontece essa questão da violência doméstica entre os cônjuges, por que um não se separa do outro? Existem duas situações. Normalmente é a dependência econômica que está envolvida nisso tudo, e muito maior ainda, a dependência emocional. Flaviana, como? A pessoa gosta de apanhar, não vai embora, tem que ir embora dali, né? Sim, e por que ela não vai? Porque existe uma dependência emocional que é muito grandiosa dentro de quem passa, né, Graça? Muito. E veja assim, normalmente, no relacionamento abusivo, né, essa pessoa do autor disse, o que ele faz? Ele primeiro tira todo lugar do chão. Então, o chão que eu digo assim, aonde eu me sinto protegida, aonde eu me sinto bem. Segura, aham. Afasta dos amigos, afasta da família. A pessoa fala, não ouve. Uhum. Ele vai esse abusador, ele vai criando situações aonde o outro, como eu te falei, vai ficando pequenininho. Poxa, mas você se sente mal. Ah, você não usa tal coisa, ou você come isso. Imagina, então, coisas muito pequenas, né? E aquela situação do agradar ao outro. Por trás do relacionamento abusivo, tem uma pessoa que também se sente rejeitada, né? Por algum motivo, ele pode não gostar de mim. Então, como se ser amada fosse uma coisa muito difícil, né? Né? Olhar para você. E aí, quando chega no outro, é a dependência emocional. Porque o abusador, ele alterna esse não ouvir, ou marcar encontro e não ir, fica de telefonar no sábado para sair, depois no telefone, a pessoa em casa, né? Isso, fica esperando. Isso. Mas aí o que acontece? Quando ele aparece, ele é o príncipe, traz presente. O carinho é muito bom, aquele estar junto é gostoso, vem muito mais sedutor do que antes, né? Porque ele é encantador, né? E às vezes as pessoas pensam assim também, como é que eu pude, né? Acreditar que a pessoa como tão maravilhosa. E faz parte dessa artimanha toda, o puxar depois, né? Então, é a gaiolinha que vai fechar, é a arapuca que vai ser fechada. Fechar a porta, exatamente. Então, por quê? Porque a pessoa já dentro dela, ela traz aquela situação, ou como a gente já falou antes, pela imagem da mulher, ou por aquela sensação de ser amada muito difícil. Então, eu estou sempre excluída. Ou então, né, essa situação do ter que agradar sempre ao outro, né? Eu só vou ser amada se eu fizer tudo o que você quiser. E quando ele diz que a minha roupa não é legal, meu cabelo não é legal, eu não sei falar, eu não sei pensar, eu não sei isso, me destruiu. A minha amiga é horrível, então, de repente, é só ele que existe. Isso, sim. Ou ela, essa situação. Sim. E aí, aonde que ela pode se basear? Né? Aonde que ela pode firmar o pé para poder sair? Não tem como. Sim. Então, em volta dela, nada. Não tem continente seguro, né? Cada vez mais. Desculpa, Graça, repete. É que ela passa a acreditar na pessoa cada vez mais. Porque, cada vez mais. É aquela pessoa que sabe tudo. Isso mesmo. O que eu ia dizer é que, né, não tem continente seguro para eu pisar. Não. O único continente seguro que quem está me dando um continente seguro é essa pessoa, né? E você sabe uma coisa que eu venho observando, existem várias situações que causam dependência emocional, mas assim, acho que é legal a gente ilustrar. Eu queria dar um exemplo, né? E sempre
os nossos pais e as nossas mães, eles tentam ser o melhor que eles conseguem ser. Sim. E você vai descobrir isso quando você se torna um deles. Daí você, eu tô dando o meu couro aqui para tentar ser a melhor mãe que eu posso ser e eu não estou conseguindo, mas eu tô tentando, não é verdade? E claro, todo pai e toda mãe quer educar o filho, quer que ele dê boa gente na vida, né? Eu falo assim, às vezes os adolescentes falam, Flaviana, minha mãe tá me prendendo, minha mãe tá pedindo pra eu lavar louça. Eu falei, ela tá fazendo o trabalho dela, você veja, ela tá tentando te ensinar. Você já pensou se um dia você passa no vestibular e vai morar sozinho numa outra cidade, você não vai saber lavar o copo na tua casa? Isso é sério, né? Você não vai ter uma pessoa para lavar por você, tua mãe não vai estar lá, né? É verdade, né? E assim, existem algumas situações que a gente passa na nossa infância. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que aconteceu recente, de um relacionamento abusivo que eu atendi, e era uma moça, uma mulher, que ela atraía repetidamente esses relacionamentos abusivos. E da onde vem isso, né? E aí nós fomos lá fazer a terapia, fazer hipnose, estudar as causas e tudo isso. Durante a infância dela, o pai dela, ele era uma pessoa que ele viajava muito a trabalho. Então ele era um homem executivo muito bem sucedido, nunca faltou nada em casa, sempre teve as melhores escolas, as melhores roupas, todos os livros que queria, sempre teve tudo. Viagem, final de ano, todas essas coisas. Sim. E a mãe, o pai então estava trabalhando e a mãe estava estudando, porque ela não teve oportunidade de estudar lá quando ela era mais jovem, então agora ela estava estudando. E essa minha cliente e os dois irmãos dela foram criados assim muito na presença daquelas senhoras que dizíamos empregadas antigamente. Então essa mulher cuidou muito deles três e eles cresceram. E aí eles iam para a mãe estava sempre estudando, a mãe estava na faculdade, ou a mãe estava fazendo o trabalho da faculdade, a mãe estava ocupada com a faculdade. Então essa senhora ficou muito com eles. E essa minha cliente, ela sentia saudade do pai, queria o pai não estava em casa, o pai estava viajando. Quando o pai voltava, tinha 3 filhos disputando a atenção dele, sendo que 2 eram meninos e queriam jogar bola com o pai. E ela era menina, ela não queria jogar bola, ela queria brincar de boneca com o pai. E a mãe, ela querendo a atenção da mãe, mas ela era uma menina boazinha. Então a mãe não dava muita atenção para ela, porque ela se virava sozinha, ela ia bem, né? Aí os meninos que estavam lá quebrando a casa, a mãe ia atrás deles para eles não botarem fogo na casa. Então ela era uma menina que andava sozinha, que dava certo e que não, deixa que vá, que ela tá indo bem. E essa menina se sentia muito rejeitada e não se sentia, não é rejeitada, ela não se sentia amada por esses pais. E aí, como ela não se sentia amada, era muito difícil ter o amor deles. Então agora, nessa vida adulta dela, o que acontece? É muito difícil. Qual é o programinha que tem lá no chip? Eu falo isso nas lives. Qual é o programinha que está rodando no teu chip? Que ser amada é muito difícil. Isso. E aí eu tenho uma carência muito grande, né? Porque os amores da nossa vida. Quem são os grandes amores da nossa vida? O nosso pai e nossa mãe, a nossa referência quando a gente é pequeno, ou aquela pessoa que criou você. Você foi criada pelo avô e avó? Vai ser o avô e avó. Né? Quem é que te criou? Essas são as grandes referências. De repente você não se sente amada por essas pessoas, é muito difícil. Então eu me sinto num poço de carência gigantesco. Aquele amor que deveria ter sido suprido na infância não foi. Não porque teu pai é mau, nem porque tua mãe não é má e estava estudando e não estava nem aí com você. Não, a tua mãe estava tentando se profissionalizar porque depois ela queria ajudar a pagar os estudos dos filhos quando eles crescessem com a faculdade que ela estava fazendo. Isso era o que ela tinha na cabeça dela. Então estava todo mundo fazendo um bom serviço na cabeça de cada um. E essa minha cliente tentando ser inclusa, tentando ser vista e ninguém via, né? E aí agora quando ela cresce, ela faz o que acontece? Ela com essa carência não suprida, ela atrai relacionamentos abusivos. E acontece exatamente isso. Aí vem uma pessoa muito galanteadora, com muitos elogios, e aí a arapuca tá ali. Aí ela entra. No que ela entra, puxou a arapuca, prendeu, e aí sai daí que eu quero ver. Exatamente. Né, Graça? Sim. É exatamente isso, né, Flaviana? E veja como querer ser visto e ser amado, né? Então faz a gente buscar a verdade, né?
Então, né? Então, Sim. que também são pensamentos do século passado, costumo dizer assim, porque a gente tem a felicidade é minha, eu não posso colocar minha felicidade na tua mão. Na mão do outro. Enquanto crianças, queremos, a gente vê o mundo, acho que essa questão da forma como a gente vê o mundo é muito importante, né? Então, tem um mundo que é o mundo do que é lógico, do que é objetivo, do racional. E tem o Uhum. que é o do sonho, né? Ou Isso. do que é do carinho, essas coisas todas. Cada pessoa vai ver o mundo da sua forma. Isso. E eu fico esperando que o outro saiba exatamente o que eu quero, né? Falar Isso. para ele, né? Então, primeiro porque a gente não aprende a falar o que a gente quer. É sempre Uhum. aquela situação. O outro tem que saber, né? Porque quando criança é assim, a minha mãe sabe quando eu tenho que comer, minha mãe sabe que horas que eu vou para a escola, meu pai sabe. Então, é o outro que cuida. Mas quando a gente cresce, o adulto não tem isso. Sim, Mas sim. fica esperando que o outro supra isso. Então, uma coisa que é muito importante nessa proteção é a gente olhar e ter a certeza que tudo é a gente, né? Sim. Então, só existe o abusador porque existe o abusado, Porque o abusado existe, exatamente. né? É. Então, é essa situação. E quando eu olho para mim e digo, não, não é isso que eu quero, eu não sou a metade da sua laranja, eu sou a laranja inteira, é bem Sim. diferente, né? Então, a É. forma que eu coloco dentro do outro, diante do outro, é bem Isso. essa situação, não existe o sufocar, né? Porque você é igual a mim, você não é maior, Isso. Isso. mas Eu isso te... tudo é o que o olhar que eu tenho para mim é um olhar de muito amor. Isso mesmo. Ô, Graça, rapidamente, eu acho que é bem importante, a gente não pode deixar isso passar. É, Você veja, nós estamos falando aqui do abusado, do nosso cliente abusado. Mas sim. agora, vamos falar um tiquinho assim, né, do nosso cliente abusador, porque dá a impressão que, nossa, tem um monstro lá em casa e esse monstro não faz terapia, esse monstro acha que ele é perfeito, esse monstro acha que isso, acha que aquilo. Pera, calma. Porque do mesmo jeito que só existe o abusador, o abusado porque existe o abusador, é muito importante também por que essa pessoa chega a ser um abusador. O que aconteceu para ela ser abusadora? Acho que é importante a gente falar isso com eles e com elas aqui. E medo também de ficar sozinho, né? Isso, sim, Também é isso isso, mesmo. né? Não sei o que você pensa. Eu tenho que Isso. trazer para mim e segurar, porque de repente é o pai que vai Escapa. embora, é a mãe que vai morar numa outra cidade, então são as situações que ele vai vivendo e tem medo, né? Como é que eu Isso, garanto que isso não vai acontecer quando eu tenho controle, né? isso. E aí, né, eu procuro brilhar mais, eu procuro fazer mais uma pós-graduação, eu procuro subir de cargo para ser mais importante do que você. Envolve essa relação do brilhantismo e do poder, né? E, e daí eu tenho que descobrir primeiro, né? Por isso que é igual o bullying. O bullying entra na mesma Na assim, mesma situação. Uhum. então, quando eu destruo, quando você não é capaz de reagir a mim, pronto, daí eu estou garantido. Isso mesmo. Então, a Graça estava entrando, eu voltei, né? A Graça estava entrando na harmonização, eu puxei ela de volta para falar um pouquinho sobre o abusador, né? Mas eu acho que é bem importante isso tudo. E tá, É então bem, porque é isso, não é o outro, sou eu. sou eu, exatamente. Porque veja, é mais fácil, né? Aí eu me coloco numa posição de vir porque ele me faz mal pra mim, porque ele faz isso, porque ele não sei o quê, porque ele não sei o quê. Tá, mas espera, a relação é feita de dois, Exatamente. não é de um só, né? Como é que vamos organizar esses dois seres humanos? Ai, Flaviana, mas a solução é se separar? Não necessariamente, dá para Ah, harmonizar. Dá para harmonizar e organizar tudo isso, mas precisa de paciência e coragem. Porque para fazer esse tipo de trabalho, você vai se olhar, né, Graça? Você vai se olhar, você vai olhar as suas dores e você vai organizar a sua casa interna, né?
de alguma forma, precisa voltar para o diálogo, né? Precisa voltar para o diálogo. Você fala que sempre relacionamento, a base do relacionamento é o respeito, beleza. Mas o diálogo também. Eu poder falar o que eu sinto diante de você, ou que eu me sinto presa de perder, ou que eu tenho medo de te perder. Sim. Primeiro, fazer um parênteses aqui para falar da telepatia que existe entre as pessoas muito próximas. Sim. Eu posso não falar, mas o meu pensamento não está com as pessoas. E o outro sente essa falta, né? Então, Isso. pode estar tudo muito bem, mas o outro começar a ficar, de repente, ficar ciumento. Por que fica ciumento? Sim. Porque está sentindo o que está perto, né? Porque o pensamento está longe, né? Isso, Então, isso. envolve uma série de coisas aqui bem importantes mesmo, né? Isso. E veja, né? Uma das perguntas, né, muito importantes aí para, acho que para a gente deixar para as pessoas nessa nossa live, temos aí uns 8, 9 minutos por aí, como harmonizar essa tal dessa dependência emocional para eu ser livre, né? Livre no sentido de não atrair novos relacionamentos abusivos. Como fazer para organizar isso, né? Na verdade, eu estou fazendo essa pergunta agora, mas a gente já deu algumas respostas, né, Graça? Sim. Que é buscar a sua harmonização aí dentro de você, né? É você se colocar no centro da sua vida. Não é que você vai subir no palco aqui agora e, nossa, sou a mais poderosa de todas, né? E ninguém mais tem o tanto de poder que eu tenho, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com você olhar para dentro de você e começar a organizar as suas dores. Porque, veja, se eu estou causando ciúmes, não, ele é muito ciumento. Ok? Se ele é ciumento, é porque eu estou causando também ciúmes de alguma forma. Não, não faço nada. Que jeito que está a sua estrutura emocional interna para você causar? Porque o ciúmes, ele é uma insegurança, né? Que é isso que você está causando insegurança no outro e faz com que ele abuse ainda mais desse relacionamento. Então, o que precisamos fazer? Organizar isso. Organizar essas ameaças internas, né? Eu vejo como se amar, eu errei naquele momento, porque você aprende a se amar. Enquanto Isso. não se ama, não é capaz de amar o outro. Assim como não é o outro que vai me dar a felicidade, porque a felicidade vai me... Quando eu me amo, eu sou capaz de amar o outro. Porque daí eu sei o que é amor. Né? Isso, sim. Agora, se eu também aceito que pode fazer tudo comigo, não, não é assim. Tem o Khalil Gibran, não sei se dá tempo de eu contar isso bem, Sim. que é aquele escritor, né? Uhum. Ele conta assim que o relacionamento é feito de duas árvores muito grandes. Então, o carvalho e uma outra árvore bem grande, que não me lembro qual é o outro nome. Sim. E as duas árvores vão vão buscar o sol, vão buscar a luz, vão buscar... Quer dizer, eles têm que sobreviver. Então, numa floresta, eles têm que sobreviver. Cada um sobrevive. Em volta ao relacionamento. Porque quando a gente ama uma pessoa, a gente ama do jeito que ela é, do jeito que... Se aquela pessoa, de repente, ou para de crescer, ou muda, por exemplo, se eu abro mão do que eu sou para ser o que o outro é, eu não existo mais. Né? Daí o relacionamento também acaba. Então, tanto para os relacionamentos abusivos, tóxicos, seja lá o que for, como para um relacionamento saudável, é importante que cada uma tenha individualidade. Isso é o mais importante. E é nessa individualidade que nós encontramos, que nós somos. Né? Então, isso também é uma receita de um bom relacionamento. Porque o amor é o espaço da liberdade. Eu não posso amar alguém se eu não me sentir livre com ela. Sim. Né? E livre para ver o programa de televisão, para ver o que eu como, o que você vai escolher para jantar hoje. Tá bom, tá tudo bem. Somos nós. Isso. Né? Sim.
Você sabe que eu me lembro que uma das professoras sempre falava isso nas aulas, que é, quanto mais você amar, mais livre a pessoa deve se sentir, a pessoa que Sim, você ama, né? sim, E é bem isso, né? Quanto mais eu te amo, mais livre eu te deixo e mais comigo você quer estar. Não é assim, vou deixar ele livre, ele vai embora. Não, quanto mais amo, mais livre eu o deixo e mais ele vai querer ficar comigo. sim. Não precisa Ou ficar ela. bola. É, sim. Então é muito interessante olharmos aí por essas múltiplas lentes, né, que nós estamos trazendo aí pro pessoal que está elogiando aqui, ó, muito lindo sobre o que estão falando. Teve uma moça que elogiou a Graça, falou, ai, que linda, professora Graça. Sim, ela é linda, por isso que eu chamei ela. Então, eu percebo, né, Graça, que esse nosso papo aqui é também para levar, assim, uma mensagem para as pessoas que estão passando por relacionamentos abusivos agora, com o chefe, com casamentos, com namoros, com amigos, que existe uma luz no fim do túnel, e busquem ajuda, porque se você não está conseguindo sair daí sozinho ou sozinha, estamos numa era de muita abertura agora, em que fazer terapia, graças a Deus, já está se tornando uma coisa normal e não uma coisa, fulano lá é problemática, faz terapia. Não, terapia é sobrevivência, né, gente? É muito importante, muito bom fazer terapia, que terapia é autoconhecimento, né? Então, o quão importante é você se conhecer e por mais que você ache que você já se conhece, mas quanto mais você se conhece, mais você conhece as suas emoções, mais fácil vai ser você se relacionar com as outras pessoas, né? Se conhecer e se amar. E se amar. Isso, sim. Porque a pessoa que tá fragilizada, ela não é capaz de amar também. Não E consegue. uma coisa, é, isso da felicidade, né? Então, nós vamos unir a nossa felicidade, né? Você não Sim, vai me fazer feliz. É outra sim. vez que eu ponho a minha felicidade na tua mão, nossa, que Uhum. obrigação a tua, né? Não, Sim, esquece da gente. Eu acho que isso. a primeira coisa para olhar é tenho que ser eu. Eu tenho não. O melhor de Eu tudo, posso ser eu. eu posso ser eu. Isso mesmo. Estar no mundo é importante, porque é isso que a gente traz a parapsicologia do ser único, né? Porque Isso. fala, ninguém pensa, ninguém coloca as coisas que você pensa. E Então, se cada você um, falta, exatamente, cada um tem o seu papel, né? Eu do meu jeito e você do seu jeito, né? Então é por aí, né, moçada? muito obrigada, né, Flaviana? Acho que a gente vai terminar daqui a pouquinho. Acho que foi Vamos. uma conversa gostosa, porque a gente conseguiu nesse tempinho, parece que é tão pouco, né? Mas, Já falamos uma hora. né? Mas acho que a gente conseguiu até fazer com que dar essa possibilidade para as pessoas entenderem que elas podem ser mais, né? E que Sim, podem formar esse relacionamento de uma coisa boa também, onde os sim. dois ouvem, onde os dois têm o espaço para ser, né? Isso mesmo. E quantas pessoas, né, Graça, que a gente já atendeu que deu certo, que conseguiram se olhar, se amar, se melhorar, e aí se o outro, o cônjuge lá, namorado, namorido, marido, enfim, esposa, namorada, enfim, que Uhum. esteja na mesma sintonia e quer evoluir também, pronto, vai Sim. organizar e vai embora junto e vai dar certo, né? Lembrando que o ator da própria vida é a gente, né? É a Nós gente. principal. O resto Exatamente. são os coadjuvantes. É isso mesmo. É. Então, Graça, mais uma vez, eu gostaria de agradecer você
ter disponibilizado aí uma hora do seu dia tão precioso que é, com tantos compromissos que tem, e você conseguiu abrir esse espaço na sua agenda aqui para nós. Vou deixar gravada essa live aqui no meu perfil, depois eu vou compartilhar com você também para você enviar aí para os teus alunos, para os teus amigos, para os teus clientes, e o pessoal que está assistindo aqui para também já saibam, né, que vai ficar gravado ali no perfil, para quem pegou a live da metade para frente, que vai poder assistir também o comecinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês, por favor, nos escrevam direct aqui, mensagem para mim, escrevam para a Graça. A Graça, eu a sigo, é a única Graça que tem no meu Instagram, então vai ser fácil de encontrá-la, né? E vocês fiquem bem à vontade, assim, para escrever para quem vocês se identificaram melhor, mais, tá tudo bem, né? Escreverem assim para tirarem dúvidas, compartilharem, perguntarem coisas, né, Graça? Estamos abertas aí a ajudarmos as pessoas. Querida, mais uma vez, agradeço muito por toda essa troca, fiquei muito feliz, até por abrir esse espaço de poder falar, né, sobre Sim. uma coisa tão importante hoje em dia. Sim, então, tão complexo, né? Obrigada, muito, muito, muito. Obrigada a todos que estão aqui. A Alda está dando parabéns pra gente, muito obrigada. Obrigada a todos, gente. Tá bom. Então fiquem bem, tenham um bom final de semana a todos, né? E muito obrigada. Feito. Tchau, então. Obrigada. Beijo. Tchau, Graça. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.